Olá, amados, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Bem-vindo a mais um comentário da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos com um assunto bastante interessante, é a lição de número 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É um assunto bem importante, é um assunto de grande relevância para a igreja, para o jovem, aquele que está aspirando um casamento. É um assunto bastante relevante também para o pai e para a mãe que tem o seu filho jovem, adolescente, que precisa aconselhar como fazer um casamento onde a bênção de Deus esteja no lar. E para aquele que é solteiro e que, independente da sua idade, ele está aspirando um casamento. Então, esse é o momento de você aprender de acordo com a palavra de Deus, ok? Então, eu te convido para você ficar até o final deste vídeo, onde nós estaremos recebendo a palavra de Deus e ela estará nos orientando, nos ajudando a fazer aquilo que agrade verdadeiramente ao nosso Senhor, ok? Então, vamos à nossa lição. Lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. A verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. E a leitura diária diz assim: o casamento, uma instituição divina. Deus reprova o casamento misto, a tragédia de um casamento misto, um casamento aprovado por Deus, o amor à base do casamento e a proteção do lar. Então veja que a gente tem aí na leitura diária bastante informação proveitosa a respeito do casamento, né? A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 9, versículo 1 a 4, Neemias capítulo 13, versículo 23 a 26, 9, 38, 10, 1, 29 e 30. Começando com Esdras 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Aqui já estamos em Neemias 13. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, sendo segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar?
E com tudo isto fizemos um firme concerto e os escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Em Neemias 10 ele diz: e os que selaram foram Neemias, o Tisata aqui é a mesma coisa que governador, tá? Filho de Acalias e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres, e entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Queridos, na lição passada, o comentário foi a respeito de Esdras, que sai lá da Pérsia, né, lá onde estava Artaxerxes I, e ele vai direcionado, né, autorizado pelo próprio Artaxerxes, ele vai para Jerusalém, onde ali ele vai ensinar a palavra de Deus. E o que você vai ver nesse comentário de hoje é que isso aqui, né, é resultado, essa reação que houve aqui, principalmente aqui na história de Esdras, né, é justamente por conta desse ensinamento da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus fez com que eles abrissem os olhos e vissem, identificassem os erros, que eles estavam cometendo um grande erro. Qual foi o grande erro? E a gente vai ver isso no comentário, né? Que o grande erro foi que eles acabaram se misturando com outros povos, casando com outros povos, né? E com isso fazendo uma mistura. E povos esses pagãos com um ensinamento completamente fora da vontade de Deus e que acabaram trazendo isso para dentro da casa, para dentro de Israel. Então essa situação faz com que Israel esteja em pecado, né? Porque ali eles vão fazendo, e você vai ver lá na frente, a gente vai abordar a questão de Salomão e de outros, né, que acabaram cometendo esse grande vacilo. E Esdras, então, ele juntamente com Neemias, eles vão lutar firmemente ali contra isso, combater esse mal, né, esse casamento misto, essa mistura louca que fizeram e que com isso estavam fazendo com que a adoração verdadeira ao Deus de Israel, né, estivesse ameaçada através dos deuses daqueles povos que estavam ali, né, os povos vizinhos, que eram os deuses dos cananeus, ok? Os objetivos específicos: apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentive a espera em Deus. Na verdade, queridos, esses objetivos específicos aqui é um direcionamento pedagógico, tá? É mais direcionado isso para os professores, mas aí a gente vê qual é o objetivo realmente do comentário desta lição, tá bom? Então vamos lá, ao comentário. A introdução. Nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus, aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Êxodo 34, 11 a 16, Deuteronômio 7, 3 e 4. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou seus vestidos
e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. Esdras 9, de 1 a 14. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Então, por que, queridos, que Esdras tomou aquela atitude, né? Ele ficou atônito, ficou perplexo com aquilo que ele ouviu, com aquela informação que ele teve, né? Ao ponto em que ele rasga suas vestes. A Bíblia diz que ele rasga a sua túnica, ele arranca o cabelo da cabeça. Imagine, ele arrancou o cabelo e ele arrancou também a barba. Então, imagine como a decepção de Esdras, como ele ficou ali, aquela fúria, aquela ira, né, por aquele fato que estava acontecendo ali naquele exato momento. E por que ele fez isso, né? Depois de averiguar e dentro da própria palavra de Deus que eles haviam cometido um grande vacilo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler aqui onde a Bíblia está falando sobre isso. Êxodo capítulo 34, do versículo 11 até o versículo 16. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Provavelmente eles haviam lido esse trecho, né? E daí eles tinham observado a grande loucura que haviam feito. Diz assim, Êxodo 34, a partir do versículo 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Nesta passagem aqui, o Senhor está deixando claro o porquê que ele não queria, né? Que era uma questão da contaminação. O povo iria se contaminar com os deuses daquela terra, né? Com os falsos deuses, porque na verdade só existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Não existe outro Deus que não seja Ele. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que os judeus estavam acostumados ali, né? Que se manifestou lá atrás através do seu patriarca Abraão e que veio e que trouxe a lei através de Moisés, né? Então, aquele ali, o Deus Elohim, o Deus Criador, né? E eles precisavam, naquele momento, entender de que eles tinham cometido ali uma grande bobagem. Por quê? Porque Deus havia orientado que eles não poderiam se misturar, não poderia haver mistura para que não houvesse a contaminação na hora da adoração. Mas a gente vai entender isso agora, um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras, quando Esdras foi informado que muitos judeus, morando em Judá, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa, e arrancou os cabelos tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele.
Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Então, na hora que Esdras tem aquela reação, e ali foi informado para os povos, né? Ali foi informado para aquela multidão de que o sacerdote Esdras, o sacerdote e escriba Esdras, havia rasgado as vestes, havia arrancado o cabelo da cabeça, havia arrancado o cabelo da barba, né? Diante da notícia de que muitos ali haviam se casado com mulheres ou com homens daquelas terras, daqueles lugares estranhos, daquelas nações que adoravam a deuses estranhos. Essa reação de Esdras impacta o povo, chama a atenção do povo, e o povo vai, e no sacrifício da tarde, né, naquele sacrifício que era feito à tarde, Esdras ali, ele dobra o seu joelho e vai orar a Deus. E o que a gente vê? Que o servo de Deus ali, ele faz o dever de casa, que é orar. Tudo, a Bíblia diz que deve ser levado em oração. E aquele era um momento assim em que precisava muito que o servo de Deus orasse, que precisava muito que o servo de Deus ali buscasse ao Senhor, e o povo visse ali naquele momento e todos entrassem junto nesta causa, né? O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: Levanta-te, pois porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Esdras capítulo 10, versículo 4. Então, após Esdras a fazer assumir aquela atitude, né? Ele chamou a atenção do povo, e esse judeu que tinha uma certa influência, por nome de Secanias, ele era um dos que havia feito isso, havia casado com uma mulher que não era dos judeus, né? Que era de outro povo, e ele então ali resolve tomar uma atitude, né? De despachar a sua mulher e os filhos, e pede para que os demais judeus, os seus irmãos, aqueles que temessem a lei de Deus, fizessem a mesma coisa. É aquilo que a gente fala, né? Que o avivamento, ele parte da palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz o avivamento. É a palavra de Deus, é o ensino, porque nós vimos na lição de número 11 que Esdras vai para Jerusalém para ensinar. Então, através do ensino veio o avivamento. E aí eles foram ajustando as coisas e botando no lugar aquilo que deveria ser colocado, né? O arrebatamento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: Assim seja. Conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Então o povo ali, eles resolvem aceitar aquilo, né? Eles entendem que aquilo era Deus. Deus estava usando Esdras naquele momento. Eles entenderam que Deus não estava satisfeito com aquela atitude deles. E aí eles dizem: nós vamos fazer assim. Assim seja feito como você está dizendo, né? Então, sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeías,
Auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Esdras 10, 15 e 16. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Neemias 13, 25. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Neemias 13, 25 a 30. Então, antes mesmo que Esdras chegasse a Jerusalém, Neemias, que era um servo de Deus também fiel e que foi para fazer lá para Jerusalém, para fazer a reconstrução dos muros, Neemias tomou essa atitude, porque Neemias era um governador, né, enviado por Artaxerxes I. Então, Neemias, ele toma essa atitude. Neemias nós vimos lá na leitura que nós fizemos, na leitura bíblica, que Neemias fala que ele chegou a agredir algumas pessoas, né? Onde ele viu que crianças que eram filhos dessa mistura não conseguiam nem falar a língua dos judeus, né? Não conseguiam falar a língua que era o hebraico, né? Eles não porque veja que a influência grande que esses povos estavam tendo. Olha só, isso não seria só na questão da língua, mas seria na questão cultural, na questão espiritual, na questão política, na questão religiosa. Haveria uma influência muito grande e com isso a verdadeira adoração a Deus estaria ameaçada novamente, né? Então, ele faz ali eles jurarem que não vão mais fazer aquilo, né? Mas veja que parece que não ouviram e ainda continuaram fazendo. Até que Esdras chega e encontra também essa situação e agora vai unir os dois para combater isso, né, irmãos? Porque um judeu não devia casar com uma pagã. Agora sim, nós vamos entender. Porque algumas pessoas podem estar pensando assim, Deus ele está fazendo aqui acepção, né? Tem que ser só o seu povo, tem que ser só o povo judeu. Qual o problema? Por que o judeu não poderia casar com as outras pessoas? Os judeus eram melhor do que as outras pessoas? Não. É isso que a gente vai entender aqui pela palavra de Deus, o porquê que Deus não queria que houvesse essa miscigenação. Deus não queria que houvesse essa mistura. Por quê? Então vamos lá. Deus havia proibido o casamento misto. Deuteronômio 7, 2 a 4, Êxodo 34, 16, inclusive Êxodo 34, 16, a gente já leu aqui, foi aquela passagem que nós lemos, né, onde o Senhor falou, né, por que ele não queria. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Então, viu, queridos, o porquê? A questão toda era porque não poderia haver essa mistura, porque o judeu, ele casado com essa mulher, ele corria o risco de parar de adorar a Deus ou fazer uma mistura, quem sabe uma hora achando que estava adorando a Deus e outra hora ele achando que estava adorando lá ao Deus lá da mulher, da esposa dele, né? E assim vice-versa, a questão de mulher que casasse com um homem também que fosse de outros povos, né? E que servia lá aos deuses estranhos, aos deuses pagãos. Então essa era a razão por que Deus não queria esse casamento. Deus, irmãos, Deus não é o ser humano, Deus enxerga. Antes de nós vermos alguma coisa, Deus já enxergou a milhões de anos-luz. Deus já viu aquilo a milhões de anos-luz. Então Deus enxerga muito lá na frente, muito lá. E Deus, lógico, viu a questão ali que haveria uma contaminação e a adoração estaria correndo um risco, né?
A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. 1 Reis 11, de 1 a 9. Como consequência do seu pecado no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Eu fiz, não lembro se foi na lição 10 ou foi na lição 11, mas eu fiz um comentário sobre essa contaminação, esse pecado de Salomão. Salomão, né, uma das estratégias de Salomão foi fazer com que a paz reinasse sobre o seu governo, e ele conseguiu. Salomão era um homem inteligente, só que ele procurou o caminho errado, que foi casando com aquelas princesas, casando com aquelas filhas dos monarcas, dos imperadores, né, dos vizinhos ali, porque Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Então essa era a estratégia de Salomão, né? Vou casar com essas mulheres, e ele era muito rico, porque a Bíblia diz que Deus tinha dado a ele sabedoria e também riqueza. Salomão era muito rico, tinha muito ouro, muita prata, muita terra, muito gado. Salomão era muito rico. Então ele tinha condição de ter toda essa, né, de todo esse harém, vamos dizer assim. O que isso contaminou a sua vida. Essas mulheres eram mulheres que chegaram a Jerusalém, que chegaram a Israel com seus deuses, né, com seus costumes pagãos, e isso foi um problema sério para Salomão, foi um problema sério principalmente para Israel, onde mais tarde você vai ver que até ali as 12 tribos andavam unidas, e depois da morte de Salomão, as 12 tribos elas se dividiram, e aí ficou a tribo do norte, as 10 tribos do norte e as duas tribos do sul, né? Algo lamentável, mas por conta de um vacilo grande cometido por este homem, né, queridos? Glória a Deus. Um outro exemplo muito forte foi a questão do rei Acabe. Acabe casou com aquela mulher Jezabel, que era uma sacerdotisa dos Sidônios, né? Era filha de sacerdote. Ela era princesa, e também ela era sacerdotisa dos Sidônios. E o seu pai, ele também era rei e sacerdote. E a Jezabel, ela leva para dentro de Israel, ela leva a adoração a Baal. Isso foi um problema seríssimo para o profeta Elias. Os irmãos conhecem a história, né? Ao ponto em que houve um momento em que Elias teve que desafiar esses profetas, e ao todo foram 400 profetas de Baal, né? E 450 profetas de Azerá. Então veja a coisa como estava muito grave ali. E naquele desafio, pela bondade e soberania de Deus, Deus atendeu Elias ali e desceu fogo do céu. Aqueles sacerdotes não conseguiram fazer descer fogo do céu, mas Elias clamou a Deus e desceu fogo dos céus, e ali consumiu aquele holocausto e lambeu toda aquela água que estava ali naquela valeta, né, em volta do altar do holocausto, né? Então, mas foi um problema sério. Por quê? Porque Acabe foi casar justamente com uma mulher, né, que era sacerdotisa de Baal, né, que adorava a Baal. Olha o problema que isso foi para Israel. Muitos altares foram levantados, né? Então, por isso que Deus não queria e Deus não quer. A gente vai ver ainda nesta lição. Deus não quer a mistura do seu povo, Deus não quer a mistura do seu povo com outras pessoas que não professam
a mesma lei, né? Não professam, desculpe, a mesma fé, não professam, né? A mesma confissão. É preciso que tenha a mesma confissão que nós, senão não faz parte de nós, né? E o Senhor diz que quem não é contra nós é por nós. Quem é realmente servo de Deus, ele vai buscar uma serva, ou a serva vai buscar um servo de Deus, porque é assim que a palavra de Deus vai nos orientar. Mas vamos em frente, amados. A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbe que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então, só na Alemanha, né, a história vai dizer que mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas, né, alemães. Qual é o milagre que sustenta os judeus deles não serem destruídos? Porque, biblicamente, nós vamos ver que os judeus são o povo, né, o povo mais odiado da terra. Eu venho acompanhando há vários e vários anos a história, né, do que vem acontecendo ali em Israel. E eu vejo, por exemplo, quando Israel... Eu via isso muito por volta dos anos 90, ali, entre os anos 80 e os anos 90, principalmente ali dos anos 90, quando Israel soltava uma bomba ali em qualquer um daqueles seus países ali que eram seus rivais, né? O mundo todo falava aquela coisa e se levantava contra Israel. E quando eles matavam os judeus, né? Aí o mundo todo ficava, ó, com a boca no saco. Então, você vê que é bíblico mesmo. Os judeus são odiados e você vai ver lá em Apocalipse, e também lá Jesus fala, né, que no fim dos tempos eles vão tentar, né, as nações vão se unir junto com o anticristo para tentar destruir, exterminar os judeus da face da terra. Mas é onde, pela palavra de Deus, o Cordeiro vence o anticristo, vence a besta, vence o falso profeta, né? E aí vem a implantação do período milenial, enfim. Mas isso aí é uma questão que nós não vamos estar abordando aqui. Isso aí já é uma outra história, tá? A questão hoje aqui é nós falarmos a respeito dessa miscigenação do povo de Deus. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, 39. Essa passagem aí é aquela passagem onde Paulo vai falar sobre a mulher que, após ficar viúva, né, ela tem novamente o direito de casar, contanto, mas a orientação que ele dá pelo Espírito Santo é que esse casamento seja no Senhor. A Bíblia, e lógico que isso aí também se aplica não só para a mulher que ficou viúva, mas para qualquer um, né? Qualquer um. Todo casamento, ele deve ter a bênção de Deus, ele deve ser no Senhor, né? A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor
E cada crente que estiver pensando em casar deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente com muita probabilidade será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Aí, amados, nesta passagem aqui, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que os dois, né, não será mais um, mas serão os dois uma só carne. E quando a gente vai lá para o Gênesis, nós vamos ver que naquele primeiro casamento feito, que foi o próprio Deus que celebrou, que foi ali o casamento entre os nossos pais, né, nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva, o Senhor ali, Adão depois ele vai dizer assim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por isso Jesus vai confirmar aqui no capítulo 19 de Mateus que esta união, né, esse casamento, ele não é qualquer coisa, né? Não é mais uma só pessoa, né? Desculpe, não é só, não serão duas pessoas, mas serão uma só pessoa. É uma só carne, né? É carne da mesma carne e osso do mesmo osso, confirmando aquilo que Adão havia falado. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter uma união de corpo e em parte de alma. Mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 14. E vamos lá então, queridos, vamos ver o que a palavra de Deus está nos orientando aqui. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Nós vamos aproveitar e vamos ler então 14 a 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque, preste atenção, amados, o que a palavra de Deus está dizendo, hein? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, a palavra de Deus está orientando aqui claramente de que não pode haver esse consenso entre luz e trevas, né? O fiel com o infiel. Aquele que professa, aquele que confessa esta fé, né, a fé em Cristo, ele é tido como servo de Deus, discípulo do Senhor. Um discípulo tem que casar com outro discípulo, né? Ou a discípula. Então, o discípulo, ele casa com uma discípula. A discípula casa com um discípulo. Os dois precisam pertencer ao mesmo segmento de fé. Não pode haver, né, jugo desigual, porque aí o que a palavra de Deus vai falar, vai dizer, que consenso há, né, entre Deus e Belial. Então não pode haver essa desigualdade, né, espiritual, porque é isso que vai acontecer, né? Que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também, a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia.
amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, como uma viva influência sobre os filhos, segundo Timóteo 1, 4, 5 e Atos 7, 20 e 21, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Aí vamos dizer que o marido não é crente, ele não serve a Deus, e a mulher, né, ela serve a Deus. Enquanto que a mulher está querendo levar os filhos para a igreja e ensinar o caminho de Deus, né, o marido está querendo levar o filho para a festa, para o bar, para o show, para isso, para aquilo, desvirtuando totalmente do caminho de Deus. Então, esse é o grande problema. Agora, amados, eu quero deixar aqui, para que não haja qualquer tipo de confusão, eu quero deixar bem claro que este aconselhamento é para aqueles que estão, né, aspirando o casamento. Porque aquele que já casou não tem mais o que fazer. Agora é pedir misericórdia a Deus. A gente sabe que toda regra tem exceção, algumas pessoas realmente conseguem, mas você não pode arriscar em hipótese alguma. Mas algumas pessoas até que conseguem servir a Deus. É meio complicado, eu sei, mas dá. Mas infelizmente, a verdade é que em determinado momento ela sente o peso disso. Ela sente o peso. Por quê? Por causa da desigualdade. Foi um jugo desigual, né? Foi um jugo desigual. Claro, e também, amados, tem aquelas pessoas que aceitaram Jesus depois. Então tem muitos casos de mulheres que os maridos não são crentes, elas aceitaram Jesus, mas elas já eram casadas. Aí é uma outra história, O que está sendo falado aqui é a questão daqueles que estão na presença de Deus, aqueles que servem a Deus e que de repente vão buscar uma aventura, né? Que vão lá se misturar com alguém que não confessa a mesma fé que nós. É isso o alerta que a palavra de Deus está trazendo. Mas aí a Bíblia vai falar sobre aqueles que o marido ou a esposa não são crentes, mas que os dois não eram, e um dia um passou a ser. A Bíblia diz que um é abençoado através do outro. Não para efeito de salvação, porque a salvação ela é individual, mas a bênção do matrimônio vem para os dois por conta de um que está servindo a Deus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Claro que esse assunto ele é muito vasto, nós não temos aqui em poucos minutos, né, de vídeo, a gente não tem como entrar profundamente nisso, mas é só assim uma pincelada rápida, né, para a gente entender que a bênção de Deus, né, vem através de julgos iguais, ou seja, crente casa com crente, né? Servo de Deus casa com servo de Deus. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Espera em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Salmo 27, 14, 37, 7. Jovem, o seu desejo de ter um lar é experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta. Gênesis 24, 12 a 27. Glória a Deus! Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, 1 Samuel 16, 7, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Salmo 68, 6.
Deus que trouxe a companheira para Adão, Gênesis 2:22, poderá fazer isto por ti. Espera, pois, no Senhor. Então, é natural, claro, que o jovem, que a jovem, né, aspire um casamento. E a Bíblia vai falar sobre a bênção do matrimônio. Entretanto, o que a Bíblia vai nos ensinar é que o jovem, ou a pessoa que vai casar, independente dela ser jovem ou não, ela tem que esperar em Deus e casar, né, no Senhor. Contanto que case no Senhor, como a palavra de Deus está ensinando lá em Coríntios, né? Deve casar no Senhor, buscar em Deus. Por quê? Porque qualquer casamento feito fora da vontade de Deus, né, poderá ser um problema sério para o resto da sua vida, né? E a Bíblia também vai falar sobre o leito sem mácula, né? Não pode haver mácula no leito. Enfim, são vários assuntos que vai puxando um, vai puxando o outro, que vai puxando o outro, né? Mas a questão é que você tem que verdadeiramente esperar em Deus. Glória ao nome do Senhor. Muito bem, amados. O que a palavra de Deus vem nos orientando? O que nós vimos nesse comentário? Que o sacerdote e escriba Esdras, juntamente com Neemias, né, eles fizeram aquilo que Deus os orientou, porque eles, através da palavra, identificaram esse grande mal no meio do povo. A miscigenação do povo estava fazendo com que a nação de Israel fugisse da verdadeira adoração ao Deus de Israel. Só que, amados, quando a gente parte para nós, no tempo da graça, o que a palavra de Deus vem nos ensinando? A palavra de Deus vai nos ensinar de que não pode haver julgo desigual. E eu gostaria de falar o seguinte: imagine um jovem que casa, ou uma jovem que casa com um jovem que ela está na igreja servindo a Deus e ele não serve ao Senhor. E lógico que no começo ele vai tentar atraí-la, né? E ela vai se sentindo atraída e sem buscar a direção de Deus, ela vai entrar nesse casamento. E imagine que depois de um certo tempo ela vai começar a pagar um preço muito caro. E esse jovem muitas vezes, e eu já vi histórias assim, até ele vai para a igreja enquanto os dois estão namorando, porque a sua intenção é apenas, né, de atrair a presa. Uma vez de casados, né, aí agora ele vai dizer, não, agora que nós estamos casados, agora é do meu jeito. E aí, essa pessoa poderá chegar em casa embriagada, imagine aquela jovem convivendo com seu marido na embriaguez, às vezes na prostituição, ela correndo o risco que ele traga para dentro de casa uma doença perigosa, né? Ou até ele se prostituindo, fazendo coisas erradas lá, e ela às vezes nem sabendo também. Enfim, a questão dessa pessoa diz assim, olha, você vai para a igreja, mas eu vou para outro lugar, eu gosto de ir para, sei lá, para o espiritismo, eu sempre gostei do espiritismo, os meus pais, ou sei lá o que for, ou do espiritismo, ou qualquer outra coisa, outro segmento por aí que seja completamente fora aquilo que está da palavra de Deus, né? E agora? E agora? Olha o que aconteceu, né? Como diz o ditado popular, né? Foi buscar sarna para se coçar. Por que não esperou em Deus? Por que não foi buscar na casa do Senhor? Tanto isso serve para homens, como serve para as mulheres. Outra coisa também que nós vamos ver é que até no nosso segmento a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Imagine eu vou dar um exemplo de nós. Nós somos assembleanos. Imagine um jovem assembleano ou uma jovem assembleana que resolve casar com uma pessoa da igreja adventista. O adventista, ele guarda o sábado.
o adventista ele não come carne de porco. Eu estou dando 2 exemplos. Poderia ser qualquer uma outra. Eu estou falando da igreja adventista. Aí, quando chega no dia de ir para a igreja, o adventista diz assim: olha, hoje é sábado e eu quero que você vá para a igreja comigo, porque hoje é o dia de guardar o sábado. A esposa, no dia de domingo, ela diz assim: hoje é domingo e tem culto no domingo e eu quero que você vá comigo no domingo. Aí um poderá dizer para o outro: não, eu não vou na tua igreja, não posso ir na tua igreja. E o outro diz: não, eu também não vou na tua. E começar a ver aquele conflito, entendeu, queridos? Então, até mesmo no nosso segmento, no segmento cristão, precisamos tomar muito cuidado com isso. É preferível que o jovem, ele case, ou ela case com um jovem, né? Com outro jovem que seja ali da própria instituição. Por exemplo, se é da Assembleia de Deus, que seja da Assembleia de Deus, que tenha os ensinamentos da Assembleia de Deus. Eu já vi, claro, casamentos de batistas com assembleanos. Aí o que acontece? Quando chega na hora de ir para a igreja, os dois se arrumam. Aí na hora de ir para a igreja, saiu da porta de casa, um vai para a direita, que a sua igreja está lá, e o outro vai para a esquerda, que a sua igreja... Meu Deus, que coisa! Para um casal que serve a Deus, ora, os dois precisam congregar no mesmo lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é uma só carne, né? Uma só carne. Então a carne se dividiu. Uma vai para um canto, o outro pedaço da carne vai para o outro canto. Meu Deus, que confusão isso, queridos. Que confusão. Então, assim, o conselho para aqueles que estão realmente aspirando um casamento, case dentro das orientações de Deus, case no Senhor e procure alguém que realmente confesse a mesma fé e que tenha o mesmo credo que o teu. Não podem ser credos diferentes, porque isso vai ser um problema seríssimo. Isso vai ser um problema seríssimo. Esta é a palavra de Deus que nos ensina como nós fazermos para termos um casamento feliz, né? Para termos uma união abençoada por Deus, para evitar conflitos. Muitos conflitos poderiam ser evitados, muitos, né? Existe um provérbio que diz assim: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Então, vamos ser sábios, vamos ouvir. A Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Amém? Deus abençoe você grandemente. Eu te aproveito para pedir a você que, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, tá? Deixe o seu like e ajude-nos nesta obra, porque estamos fazendo por amor a Deus e por amor a vidas. Deus abençoe você de uma forma poderosa e, se Jesus não voltar, até a próxima. Glória a Deus.